Bom dia, pessoal, tudo certinho? Então, nós vamos hoje entender o que é números reais, né? Para entender o que é números reais, a gente vai fazer uma recapitulação aqui, bem rápida mesmo, sobre os outros conjuntos de números que já estudamos, né? Então, o primeiro conjunto que se estuda é o conjunto dos números. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, peraí. Conjunto dos números naturais, né? Então, aqui, ó, vamos lá. Relembrando aqui, o que é o conjunto dos naturais? Esse aqui, ó. É o conjunto dos números que se utiliza para contagem. Eu incluo sempre o zero, tá? Então, 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente até o infinito, né? O conjunto dos números naturais é um conjunto de números que sempre soma 1. Então, o próximo é mais 1, que é 5. O próximo, mais 1, que é 6. Mais 1, que é 7, e assim vai. Depois desse conjunto dos números naturais, temos o conjunto dos números inteiros, que é o Z. E nesse conjunto dos números inteiros, nós incluímos agora os negativos. Todos os números negativos, né, desde o infinito negativo até o menos 1. Então, aqui, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Agora incluímos o zero, necessariamente. Depois, os positivos. 1, 2, 3, 4. E assim sucessivamente até o infinito positivo. Tendo esses dois conjuntos, né, em que, na realidade, se você observar bem, né, nós temos aqui dentro do conjunto dos inteiros o conjunto dos naturais. Ó. Aqui estão os naturais. Né? Parte dos inteiros é constituída por naturais. Então, se você analisar bem, ó, vamos fazer um diagrama aqui. Ó. Se nós tivéssemos como conter esses dois conjuntos em círculos, digamos, ou então esse tipo de figura que parece mais uma elipse, né? Podemos dizer que todo esse conjunto aqui, os inteiros, tudo que está aqui dentro, aqui, ó, todos os números que possam estar aqui dentro são os inteiros, certo? Estou fazendo pontinhos como representação de cada número inteiro. Então, isso aqui seria o conjunto dos inteiros. Mas parte do conjunto dos inteiros seria constituída por naturais. Parte. Então aqui, ó. Então aqui seria os naturais. Este que está em verde, né? Ó. Estou fazendo os pontinhos aqui dentro, são os verdes. Ou seja, para entender melhor, o conjunto dos naturais está dentro do conjunto dos inteiros, certo? Por quê? Porque o conjunto dos inteiros é constituído também por naturais. Então, nada mais do que por dessa forma. Perfeito? Muito bem. Um elemento do conjunto dos naturais, ó, este aqui, ó, estou fazendo um pouquinho mais forte. Digamos que este pontinho representa um número natural, o 3. Digamos o 3. O 3 está contido dentro do conjunto dos naturais. Ao mesmo tempo, ele faz parte também do conjunto dos inteiros. Mas tem números dos inteiros, por exemplo, vamos fazer aqui, ó. Digamos que este pontinho aqui, ó, represente o menos 4. Vou botar aqui, menos 4. Este é o menos 4. Certo? Este pontinho, menos 4, ele está contido nos naturais? Não, ele não faz parte dos naturais. Certo? Então ele fica fora dos naturais. Tanto é que ele está aqui, ó. Ele não está aqui dentro. Ó. Ele não está aqui. Certo? Então, se um número ele não está contido dentro dos naturais, significa que ele é negativo. Certo? Muito bem. Há muitas outras formas de representar os naturais sem incluir o zero. A outra forma, né, pode não incluir o zero. Então, seria só os positivos.
Aí tu teria o zero e teria os negativos. Bom, isso aqui é uma representação importante para nós entendermos, né? Para iniciar o entendimento para os reais. Nós temos também o conjunto dos números racionais, que já vimos nas aulas anteriores, que é o conjunto de todas as frações, né? Então seria o conjunto de todos os números escritos da forma fracionária, ou seja, P sobre Q, né? P é um número inteiro, Q também é um número inteiro, ou seja, pertence ao conjunto dos inteiros, está aqui, com um detalhe que nós não podemos deixar de incluir, que este denominador não pode ser zero, para que esta divisão exista. Fração é uma divisão. Então nós ampliamos agora um conjunto, que nós temos frações agora. Exemplos aqui. Temos frações. 3 meios é uma fração, certo? Esse 3 você toma do conjunto dos naturais. Aqui, você toma daqui. Coloquei no numerador. Toma também o 2 e coloca no denominador. Tomou da onde? Dos inteiros. Peguei daqui. E formei uma fração. Essa fração agora é um número racional, certo? Ora, esta fração ela não faz parte dos inteiros e nem dos naturais, tá? Por quê? Quanto que vale esta fração na realidade? Ela vale 1,5 em termos decimais. 1,5 está aqui? Não. Está aqui? Também não. Então, ampliamos o conjunto. Nós temos agora uma outra forma de analisar esse conjunto. Vamos criar uma elipse maior. Uma elipse em que nós dizemos que agora esta elipse contém todos os números racionais. Muito bem. Então, todos os números racionais. Todos esses pontinhos aqui são frações. Certo? Muito bem. Agora, dentro desse conjunto das frações, vamos fazer mais um exemplo aqui. Podemos ter isso aqui também, uma segunda fração. Vamos pegar aqui um negativo, menos 2, colocar no numerador, certo? Vou pegar aqui, e vamos pegar o 5, 5 positivo. Vou pegar daqui, tá aqui, pronto. Pegamos aqui, 5, e vamos colocar no denominador. Muito bem. Se eu dividir 2 por 5, é uma divisão, fração é uma divisão, 2 dividido por 5, isso dá 0,4. Acontece que, pela regra de sinal, né, o numerador é negativo, o denominador é positivo, positivo porque não tem negativo. Então, uma divisão de números de sinais diferentes é negativo. Então, nós temos um valor igual a menos 0,4. Menos 0,4 faz parte deste conjunto aqui dos inteiros? Não. Faz parte dos naturais? Não. Porque é um decimal. É um decimal que está entre 0 e 1, negativo. Então não faz parte. Muito bem. Mas tem outras frações que você pode montar que fazem parte dos inteiros. Digamos, se eu pegar para o numerador o valor 8 e para o denominador o valor 4, da onde que eu peguei o 8 e o 4? O 8 está aqui, está mais à frente. O 4 está aqui. Coloquei no denominador. E se eu executar essa divisão, dá quanto? Essa divisão dá 2. É uma fração. É um número racional, que também é inteiro. Então, este 2, ele passa a ser também um racional, que também é inteiro. Então, temos essas possibilidades. Então, dentro dos racionais, também temos inteiros. Olha só. Dentro dos racionais, existe o conjunto também dos inteiros.
que pode também, se considerar um segundo exemplo, menos 8 dividido por 2, né? Pegar o menos 8 daqui, ó. Aqui, ó. O menos 8 está mais para a esquerda, né? Tá aqui. Colocar no numerador e pegar este 2 aqui e colocar no denominador e fazer a divisão. 8 por 2 é 4. Negativo dividido por positivo dá negativo. Ora, então essa fração, menos 8 sobre 2, é menos 4. É uma fração que o resultado é inteiro. Ou seja, este número também é racional e ao mesmo tempo inteiro. Então aqui, ó, nós podemos ter dentro do conjunto dos racionais um número dentro do conjunto dos racionais, o conjunto dos inteiros, e dentro dos conjuntos inteiros herda juntamente, né? Herda os naturais. Tem dentro dos inteiros os naturais. Certo? Muito bem. Vamos fazer o próximo aqui. Ó. Então nós temos até agora, olha só, nós temos vou fazer maior. Os racionais, que é um conjuntão maior. Temos o conjunto dos inteiros. E dentro do conjunto dos inteiros nós temos os naturais. Ou seja, este númerozinho, um númerozinho aqui que é natural, que está aqui dentro dos naturais, digamos o 5, ele ao mesmo tempo está dentro de quem? Dos inteiros. Então ele é inteiro. E ao mesmo tempo ele está dentro dos racionais. Então também ele é racional. Certo? Temos um número, por exemplo, que não é natural, digamos o 3 negativo. Certo? 3 negativo não é natural, mas ele é inteiro. Está dentro dos inteiros. Que está dentro dos racionais. Então ele é racional também. Tá? Então, neste caso, o 5, vamos escrever aqui. O 5 é natural, é inteiro e racional. O menos 3 é inteiro e racional. Certo? Por exemplo, né? O que mais? Podemos ter também o seguinte. Uma fração. Vamos escrever aqui uma fração. Nós já escrevemos antes. 3 meios. 3 meios. 3 meios não é natural. E não é inteiro. É apenas racional. Então, 3 meios é racional. Por quê? Porque se você fizer 3 dividido por 2, dá 1,5. 1,5 é inteiro? Não. 1,5 é natural? Não. Agora, pode também existir aquela fração. Aqui, ó. Vou botar aqui, bem pequeno. Não vai caber. Vou fazer um pouquinho maior. 8 meios. 8 meios é o quê? 8 meios é 8 dividido por 2. Né? 8 dividido por 2. Quando você faz a divisão, o resultado é 4. 4 é um número natural? Sim. Então, 8 meios é natural. Que também, por ser natural, é inteiro. E por ser inteiro, é racional. Bota assim. Irracional. Certo? Muito bem. Agora, podemos ter também, então, assim, ó, menos
10 sobre 5. Menos 10 sobre 5. Menos 10 sobre 5 é o quê? Vamos escrever aqui em cima. Ó. Menos 10 quintos. Se você dividir 10 por 5, dá 2. 2 o quê? 2 negativo. Né? Então, 2 negativo faz parte dos naturais? Não. 2 negativo é inteiro. É inteiro. E, como é uma fração, também é racional. Olha, irracional. Certo? Muito bem. Podemos ter agora uma outra fração, por exemplo, menos 7 meios. Menos 7 meios é o quê? Menos 7 meios é apenas racional. Porque se você fizer a divisão 7 por 2, dá quanto? Dá 13,5. 13,5 negativo. 13,5 ele é inteiro? Não, inteiro é só inteiro. É só... são números que não são decimais. Né? Então, 13,5 negativo não é inteiro e não é natural. É apenas racional. Ele não faz parte daqui, ele não está lá dentro. Certo? Outro exemplo. Menos 0,6. Menos 0,6. 0,6. É inteiro? Não. É natural? Não. Então, menos 0,6 também é racional. Por que ele é racional? Porque 0,6 pode ser transformado em fração. Todo número decimal que tem uma quantidade de casas finita, que tem fim, você pode transformar em fração. Se transforma em fração, é racional. Né? Um outro exemplo que podemos tomar aqui é o 1,3 e uma barra em cima. O que significa 1,3 com uma barra em cima mesmo? Vamos lá, vou separar aqui no cantinho. 1,3 e uma barra em cima. Significa 1,33333 e assim sucessivamente. Ora, este número também é um número decimal, só que tem período. Né? Período qual é? Período de comprimento 1, ou seja, comprimento 1 por quê? Porque é um algarismo que está repetindo eternamente. Né? Então, e é o mesmo número, sempre o mesmo algarismo, aliás. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Então, o comprimento é 1. Então, tem período. Se tem período, ele é racional. Então, este número é racional. Por quê? Porque ele pode ser transformado em fração. Como é que se faz para transformar em fração? Já foi explicado nos vídeos sobre fração geratriz. É só dar uma olhadinha nos vídeos anteriores. Né? Fração geratriz simples. Então, 1,33333 é racional. Que na realidade é igual a 4,4 sobre 3. Então, isso aqui pode ser transformado em 4 sobre 3. Então, 1,3 barra em cima é a mesma coisa que o 4 terços. 4,3 eu falei? Não, é 4 terços. 4 sobre 3. 4 sobre 3 é natural? Não. 4 sobre 3 é inteiro? Não. Ele é apenas racional. Isso aqui é importante saber distinguir os números, tá bom? Mas, como já foi falado anteriormente, num vídeo anterior a este, quando temos números... que coisa! Quando temos números que são decimais, mas não possuem período, e a quantidade de casas é infinita, você define eles como
irracionais, certo? Vamos lá então. Então, números sem período. Números sem período com infinitas casas decimais, números sem período com infinitas casas decimais, são chamados de irracionais. Ora, se não, veja bem, se são números que não possuem período e com infinitas casas decimais, eles não podem ser os racionais. Tá? Porque para ser racional tem que ter período e tem que ter, né? Se tem período, tem infinitas casas, mas tem que ter período. E se tem uma quantidade limitada de casas decimais, também é racional. Ora, o irracional, ele não tem nenhuma dessas duas situações. Ele não tem quantidade finita de casas e ele não tem período quando ele tem infinitas casas. Então, ele é uns números à parte. Eles não vão estar inseridos dentro dos racionais. Se não vão estar inseridos nos racionais, eles não estão inseridos em algumas situações, em possíveis situações, em inteiros e em naturais. Então vai ser assim, ó, vai ser um conjunto bem diferente. A formação desse conjunto é assim. Ó. Nós vamos dividir ele no meio. O lado esquerdo aqui, esse lado esquerdo, vamos dizer aqui, né? Será o conjunto dos racionais. Aqui está todos aqueles números que a gente citou agora como exemplos. Todos aqueles, né? Tem os... Dentro dos racionais, nós vamos ter os naturais e os inteiros. Então, assim, ó. Aqui dentro, vamos chamar de racional. Esse aqui é o racional. Dentro dos racionais, nós vamos ter os inteiros. E dentro dos inteiros, nós vamos ter os naturais. Então, toda essa parte aqui que eu vou achurar em rosinha aqui, ó, tudo isso daqui é racional. Aqui o outro lado serão os irracionais. Como é que a gente representa os irracionais? Nós escrevemos dessa forma aqui, ó, o símbolo para ele. É um Q também, só que com um apóstrofo. Então, aqui, ó. É um Q com um apóstrofo. Certo? Esse aqui são os irracionais. Aqui, ó. São números que não possuem período, não tem quantidade finita de casas, tem quantidade infinita de casas. Exemplos: raiz de 2. A raiz de 2, qual é a raiz de 2? A raiz de 2 é um número que não possui período. É um número que contém infinitas casas decimais. 1,41, 42, não lembro mais, mas não tem período. Tá? Ou seja, não tem aqui dígitos nas casas decimais que vão se repetir. Não tem padrão de repetição. Então é irracional. Temos aqui um outro exemplo aqui, ó. 1,01, 001, 0001 e assim sucessivamente. Este é um número irracional, tá? Porque ele não possui período.
Para possuir período significa que vai repetir sempre a mesma coisa. Ou seja, se ele fosse racional, teria que ser assim, ó, 1,01010101. Qual seria o período? Período 2, ó. Período 2 equivalente a 0,01. Né? Comprimento 2 de período e 0,1 de período que sempre seria o mesmo. 0,1,0,1,0,1. Ou 0,01, 0,01, 0,01. O período qual é? Comprimento 3, mas sempre o mesmo período, 0,01. Aqui não é a mesma coisa. Então esse número não é racional. Um outro número que não é racional é o π, né, que se estuda bastante em geometria, e o π ele tem um valor igual a 3,1415, e também não lembro do resto. Tá bom? Não possui período. Não pense que na raiz de 2 é 41, 42, 43. Não é assim. Já muda aqui, tá? Nem no π, que é 14, 15, 16. Não é assim também. Por acaso, esses dois números eles começam aparentemente com uma certa ordem, né? Mas não é isso. Tá? E tem uma quantidade infinita de números racionais aqui que eles não fazem parte desse outro conjunto. Por quê? Porque eles não podem ser transformados em frações. Esses números aqui, ó, não podem ser transformados em frações. Em outras palavras, irracional não é fração. Se não é fração, não é racional. Né? Isso aqui significa não ser racional. Se não é racional, né, em particular não pode ser inteiro. Né? Não pode ser também natural. Então, irracional é um conjunto à parte. Agora, veja bem, quando eu coloco dessa forma os racionais em um canto, os irracionais em outro canto, a junção de tudo isso, a união de todos esses dois conjuntos, eu formo um conjunto novo, chamado de, agora vamos chamar eles de reais. Tudo isso aqui junto agora, ó, tudo isso junto forma um conjunto novo. Tudo isso aqui é chamado de reais. O símbolo para o conjunto dos números reais é este. Tá? Então, o que é os reais? O conjunto dos números reais é os racionais unidos com os irracionais. Em outras palavras, o conjunto dos reais é a união. Você está unindo aqueles dois conjuntos, racionais e irracionais. É a união dos racionais com os irracionais. Pronto. Nós temos esse conjunto dos reais. Que aí agora, qualquer número que tu imaginar vai ser um número real. Certo? É isso. Eu acho que já está de bom tamanho aqui. Né? Então, por exemplo, o menos 4. O menos 4 não é irracional. Ele é racional. Mas agora faz parte de que conjunto? Dos reais. Porque agora está englobando dentro do conjunto dos irracionais. Está englobando os reais. O que é? É os irracionais mais os racionais. Só que o menos 4 ele é racional. Ele está dentro do conjunto dos racionais. Então ele é agora real. Então menos 4 é real.
Outro exemplo, o 7. O 7 é natural, o 7 é inteiro, o 7 é racional e agora o 7 é real. Assim como o menos 4, que é real, primeiramente ele é inteiro e racional e real. Então o 7 aqui é natural, ele é inteiro, ele é racional e agora é real. Um outro exemplo. 13 quintos. 13 quintos é uma fração. Quanto que dá essa fração em termos decimais? Em termos decimais é 2,6. Ora, este número 2,6 não é inteiro, não é natural, é racional e é real, certo? Mas, digamos, um outro número, o 4,00700070007 e assim sucessivamente. Este número não pode ser transformado em fração. Se não pode ser transformado em fração, ele não é racional. Se não é racional, nem em particular pode ser inteiro ou natural. Ele é irracional apenas. Se ele é irracional, ele também vai ser real. Certo? A raiz cúbica de 9. A raiz cúbica de 9 é 2, não sei. Tem que calcular. Mas eu sei que as casas decimais que vêm aqui depois, né, elas não são casas decimais que possuem período. Se não tem período, então é irracional. E se é irracional, agora também é real. Ou seja, todos os números são reais. Mas aí, dentro desses reais, você tem que saber identificar se ele é racional, se ele é irracional, se ele é inteiro, se é natural, e etc. Isso é importante. Tá bom? Então ficamos por aqui. Tchau, tchau.